Boa noite, então. Estamos aqui para mais um dos nossos episódios do Antimedo. Hoje, bem-vinda, Bernarda. Estamos nós duas aqui e o mestre, né? Como ele sempre nos diz, que devemos dar atenção maior para aqueles que chegam pontualmente e começar o nosso trabalho, porque, na verdade, é uma egrégora que está em movimento e é um movimento que está nesse grande ciclo maior, né, que é a vida. Então, vamos fazer a nossa parte, é sempre assim, seguindo em frente. Queria ver contigo, Bernarda, como é que você tem vivenciado as experiências, como é que você passou a semana, se você quiser comentar alguma coisa aqui para a gente refletir um pouquinho. Às vezes, as questões que nós acessamos vão trazendo algumas sugestões, e às vezes uma sugestão nossa também pode auxiliar alguém em alguma vida, num momento qualquer, em que ele possa estar acessando esse vídeo aqui no futuro. Boa noite, Bernarda. Boa noite. Eu passei bem a semana, assim, estou com bastante dificuldade ainda de ir para frente, mas eu estou indo muito devagar, mas eu estou conseguindo. Eu acho assim que ainda falta um pouco de alguma coisa em mim ainda está faltando, mas eu estou melhorando. Mas muito devagar. Eu gostaria que fosse mais rápido, mas tá indo. E tem acontecido uma coisa estranha comigo. Eu tenho uma amiga. E ela dos últimos tempos para cá, de repente, ela fica agressiva assim com as palavras, sabe? Aí eu Sim. fico olhando, não sei o que está acontecendo, não é comigo assim, ela. Eu não sei o que aconteceu, ela tá com raiva da terapia, que ela sempre foi terapeuta, né? Sim. E ela largou a vida profissional dela para ser terapeuta. E ela sofreu muito, batalhou muito, ficou muitos anos. Ela é terapeuta há muito mais tempo que eu. Ela fez muitos cursos, né? Ela tem uma formação bem extensa, não é a minha formação, a formação dela é muito maior que a minha, né? E eu vejo assim que de vez em quando eu falo algumas coisas assim, ela tá meio revoltada. Eu acho que não tá dando, né? Aí ela teve que abrir mão um pouco das terapias e voltar para a profissão dela, dar duro, porque as contas não estavam sendo pagas, né? Direito. Eu não sei, assim, hoje a gente saiu junto, né? E ela de repente fala umas coisas, eu não sei se eu devo falar alguma coisa ou se eu tenho que me calar e só escutar. Eu fico olhando assim, eu não sei o que fazer assim, sabe? Que ela sempre, as palavras dela são sempre assim muito seguras em relação a terapias, né? Principalmente ao Reiki. E ela diz que cura as pessoas, que ela realmente tira a dor e faz, e a gente sabe que faz mesmo, né? Mas que no meu ver, é mais merecimento de quem recebe do que quem aplica. E ela fala muito assim, como ela tira, ela faz, ela todo tempo ela tem essa fala. E eu fiquei olhando hoje ela falando assim, sabe? Eu senti uma raiva, um ódio no olho dela, assim, e isso me assustou bastante. E esses dias também aconteceu a mesma coisa, né? Uhum. Quando a gente saiu e ela, como estava vivendo disso, eu tenho uma conhecida minha que estava precisando, até eu chamei ela, falei, ó, fala com a fulana, né? Que ela tem condição financeira boa até para pagar o atendimento, tudo, né? Mas ela foi assim, sabe? Ela falou que não queria, que não ia atender e que a hora de lazer dela era a hora de lazer, que ela não ia mais misturar, que não sei o quê. Eu fiquei em choque aquele dia, assim, porque ela sempre falou, né? E hoje é a mesma situação, eu tô meio preocupada. Então, Agora, não sei se é eu também, eu fiquei pensando, será que não é comigo a coisa? A agressividade dela? Que ela tá vendo alguma coisa em mim e tá se irritando?
Eu não sei. Às É uma vezes a gente situação joga a responsabilidade em cima da outra pessoa, mas às vezes é a gente que faz, né, alguma coisa também. verdade. É uma situação delicada, né, Bernardo? É delicado. Eu queria ajudar ela, mas eu não sei se ela está precisando de ajuda ou não. Ou é eu que estou fazendo coisa errada? Não Talvez tu sei. estejas mais perceptiva, né, Bernarda? Pode ser? Pode ser. Eu achei assim muito esquisito, muito estranho. Uhum. Então, E às vezes, há o medo da falta, o medo da escassez, o medo de não dar conta e não entender muito bem os processos, né? Fazem com que a gente acabe tomando decisões que talvez não fossem as decisões que estavam no coração, né? E isso causa uma certa revolta. Estou olhando aqui para uma hipótese. Pode ser que isso esteja acontecendo, né? Mas todas nós, né? Nós sabemos de verdade que toda área que nós escolhemos trabalhar exige de nós dedicação, empenho, um certo nível de sacrifício, tanto pessoal, né? Quanto individual, quanto familiar, tanto individual no pessoal, quanto na família, né? Então, se você for olhar, é sobre o que você quer fazer, porque o esforço, o sacrifício vai estar em todas as áreas. Talvez a questão de você ter que, quando é autônomo, estudar mais, se dedicar ainda mais para entender a profissão e para estruturar a profissão, seja um sacrifício que muitos não queiram fazer. Porque trabalhar numa CLT onde você obedece e o salário no final do mês é garantido, é sempre mais confortável, né? Mas nem sempre é mais agradável na rotina. Então, tem os dois extremos, né? É a obrigação que você tem com a família e o prover, e escolher uma profissão por amor, mas aqui claramente é o medo da falta que vem trazer esse sussurro no ouvido que faz com que a gente volte atrás, com que a gente decline de um sonho que deseja realizar. E aí depois, como está tão mais cansado do que normalmente estaria se estivesse só trabalhando na profissão do sonho, da escolha pessoal, acaba que entram revoltas nesse sentido, né? Porque daí você, como você vai lidar com duas profissões simultaneamente? Tem que ter mais percepção ainda, é mais força, sacrificado ainda, né? mais empenho, mais dedicação, mais leveza necessária. Senão não consegue conciliar, né? A escolha ela é delicada, ela é difícil, mas cabe a cada um discernir, né? Qual o preço que quer para ter a vida que deseja, né? Qual é o preço que quer pagar para a vida que deseja. Então, já entrando dentro do nosso assunto do medo, hoje, mais uma vez, comentando um pouco sobre a minha semana, como tem sido os dias. Hoje, eu recebi a visita de uma amiga, de uma querida, né? Mas é engraçado, e aqui eu quero comentar um pouco sobre isso, porque tocou muito e mexeu muito comigo. Eu trabalho a semana toda com atendimentos e é tranquilo, é leve. É sempre muito leve para mim trabalhar e normalmente eu não sinto desconforto ou constrangimento em algum nível. Mas é incrível quando uma visita é pessoal, como isso me toca. Como eu começo a me avaliar para ver se eu realmente quero aquele movimento, se eu realmente estou disposta a dedicar aquele tempo todo, se eu realmente estou dentro de um cenário onde isso seria algo realmente, sabe, que é a minha escolha sincera. Então, é engraçado, eu quero trazer essa fala, porque quantas vezes a gente se coloca em situações em que você, por amar a pessoa, você acaba
seguindo dentro de um cenário contra a sua vontade, né? Ou numa leve sensação de constrangimento, porque você tem, não que você quisesse ter que seguir o roteiro de trabalho, não apenas isso, mas por ter uma rotina de trabalho intensa, você querer ter momentos para si. Então, nem sempre a gente está aberto para um momento social, vamos assim dizer, né? Então, eu quero trazer aqui que isso também é algo que acontece e que está conectado com o nível de medo de desagradar, medo de machucar, medo de dizer não, medo de se colocar diante do outro de uma forma desagradável. Percebe? Então, o medo ele está também nos relacionamentos pessoais e interpessoais. Como ele também traz ruído para as nossas experiências desse tipo. O convívio familiar, às vezes, ele também é movido, né, dentro dessa escala, em algum nível de medo de você decepcionar, de medo de você se colocar de uma forma muito dura, né, num não, por exemplo, e aí você acabar machucando pessoas que você ama. Então, quero trazer essa fala também, porque acho que ela está conectada com a fala da sua amiga. Talvez, em algum Tá. nível, nós acabemos tomando decisões tendo que cumprir esse papel, tendo que se colocar dentro desse cenário de uma forma responsável. É necessário? É. Mas veja que o medo, ele está lá por trás, ativando as decisões. Então, como seria se eu pudesse ser sincera de verdade? Como seria se eu pudesse assumir o comando, né? E sinceramente negociar o movimento, negociar as decisões. É um lugar delicado. É um lugar bastante delicado. Aqui entram muitos elementos e o medo, ele realmente nos coloca no lugar de submissão, onde provavelmente você vai dizer sim com medo das consequências do não. Não é? Faz sentido, Bernarda? Faz. Olhar para isso dessa forma? Sim, tem que ter mais posição, né? É. Delicado, é uma aula que a vida traz para nós, é uma aula que os relacionamentos trazem para nós, e é uma aula que muitas vezes a gente só começa a ouvi-la e obedecer um pouco mais o seu interno quando você já começa a sentir os primeiros sinais de somatização dentro da tua realidade. E a raiva seria um dos disparos, né? Que a mente disse sim, mas o coração disse não. É uma hipótese? Então, a raiva é o quê? A raiva é a força que você está tendo que fazer para poder conseguir dar conta dessa rotina, dar conta dessa realidade, dar conta da escolha que fez. Então, olhando dentro desse cenário, vamos entender um pouquinho melhor o que acontece dentro do nosso cérebro e dentro do nosso corpo quando o medo está em movimento. Eu trouxe aqui hoje um pouquinho, mais um recorte do texto do Antimedo, do Pablo Marçal, para nós darmos uma olhada, e trouxe também algumas imagens que mostram um pouco sobre isso. É importante que nós, para expandir um pouco mais, que nós estejamos conscientes do que se passa dentro do nosso circuito neural, né? Entender que não está tudo imediatamente ao meu controle. Tem questões que vão ainda fugir a minha forma, né, a forma de reagir
talvez ainda fuja num primeiro momento, no momento em que eu ainda não tenho total consciência disso, ainda fuja o meu comando, ainda fuja a minha ação consciente. Talvez eu ainda não esteja preparado porque não compreendo totalmente. Então, trazer um pouquinho disso aqui vai nos ajudar a refletir melhor. O segundo córtex, aqui, o primeiro, o tálamo, né? O tálamo, ele recebe os ruídos e sinais da visão, audição e do contato, pele, boca, né? Toda a nossa pele, ela tem uma rede neural, e essa rede neural, ela tem vários sensores que vão fazendo leituras, e essas leituras elas são enviadas para o nosso cérebro. Tem dois mecanismos que nós ativamos dentro do nosso cérebro, que é ficar ou fugir. Lutar, né? Ficar e lutar ou fugir. Esses dois mecanismos, eles são instintivos. E demora só alguns segundos para o cérebro entender. Corre! Isso é risco de morte. Te escapa daqui porque tu não vai dar conta de vencer esse negócio. Então, o cérebro, ele tem respostas muito rápidas. E a maior parte dos medos, eles são ruídos e não são sinais verdadeiros. O ruído é o quê? Ele é uma sensação. Ele é movido por uma memória. O ruído, ele é uma memória que eu tenho no meu arquivo Akasha. Lá atrás tem cenas gravadas. Na cena gravada eu olho, estou numa rua, uma pessoa que estava andando de bicicleta, de repente faz a volta, desce da bicicleta e começa a vir atrás de mim. O que o meu cérebro vai dizer? Perigo. Sai correndo. Entra no primeiro lugar que tem coisa errada aí, não é assim? Não é assim? Entra no Sim. primeiro lugar que tem coisa errada nessa ação. Essa cena não é um bom sinal. E aí você olha para a pessoa está disfarçando, está estranha. Então você pega e toma né, faz um outro movimento. Então, isso é uma codificação interna que nós temos. E aqui eu vou trazer um pouquinho, ó, as imagens de onde essas áreas estão. Olha, aqui seria a frente, né? E aí, o córtex pré-frontal, aqui, né? E o tálamo, então, ele está aqui no centro, praticamente. Ele recebe informação dos olhos, ouvidos, boca e pele. Logo depois, vem o córtex pré-frontal. Eu vou fazer esse joguinho de imagem para lá e para cá, para a gente saber onde para nós sabermos onde estamos. Ele é a parte do cérebro onde existe a regulagem do medo. As reações do medo, elas resultam de intercâmbios entre o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é sentir e o lado direito é movimento. Então, eu senti que tem algo errado, corre. Ou fica e tá tudo bem, né? Então, o lado esquerdo e o lado direito, eles vão rapidamente me enviar uma comunicação entre os dois, e aí eu já tomo uma decisão em segundos. Por quê? Porque na época em que nós éramos humanos que viviam no meio de leões e de animais predadores, se nós pensássemos muito no terceiro segundo, nós já tínhamos sido jantados. Então tem que ser muito rápido, né? Por isso, então, o cérebro ele está treinado para saiu em movimento, já fez algo com aquilo. Então, esses intercâmbios no córtex pré-frontal, ele é responsável por interpretar as sensações, as emoções, né? E aí tem as questões de memória mais uma vez. Como eu te disse antes, como nós comentamos aqui, o nosso arquivo, ele vem cheio de códigos. Noite, escuro, pessoa com máscara, pessoa com capacete. O que é tudo isso? Né? São histórias que nós ouvimos, motoqueiro que assalta à noite, né? Pessoa mascarada que entrou num lugar e assaltou. Pode ser que o cara só estivesse vestindo uma máscara para se proteger, mas nosso racional, se você está caminhando de noite, passa por alguém com máscara e bicicleta, né? O cérebro logo identifica, opa, esquisito, não gostei, vou sair daqui. Então, o cérebro ele é muito rápido para fazer associações. E ele faz planos de ação e emergência quase que instantâneo. Vamos lá, então, na figura, olhar onde que fica o córtex sensorial. Ele interpreta as sensações. Perdão, o tálamo é aqui no centro, tá?
bem, né? Quase no centro do nosso cérebro, e o córtex sensorial, ele fica atrás do córtex pré-frontal, tá? Logo a gente já vai ver uma outra imagem onde vai estar essas nomeações. Ele interpreta as sensações, muito bem. O hipocampo, ele armazena e recupera as memórias anteriormente armazenadas, ele faz associações, então, pasta do medo, pasta do pânico, pânico é mais que medo, né? É um hipermedo. Então, pasta no medo, pasta do pânico, pasta da ansiedade. Ele vai separando. E quando acontece de novo uma coisa parecida, ele vai lá e coloca junto. Isso é natural. É um senso natural que o nosso cérebro tem de organizar, tá? Isso é a parte do movimento que faz. O lado direito, o lado masculino, ele vai organizar as áreas por tipos de experiência. Então, uma experiência super feliz, ela não vai vir na hora que você está com medo. Ela não vai sair do lugar lá, porque o que aciona ela é a alegria, né? É o amor, é a paz. Ela aciona a abertura dessa pasta. Agora, o medo, o pânico, é um outro lugar, é um lugar de uma frequência mais baixa. Então, eles ficam separados. Processa os estímulos e os compara. Onde é que está o hipocampo aqui? No 3, ó. Já fica aqui embaixo, atrás, tá? Aqui atrás, perto da orelha. A gente está vendo aqui. Vamos adiante. A amígdala decodifica as emoções, determina possíveis ameaças e armazena memórias do medo. De novo, decodifica o tipo de emoção. Ela vai dizer, isso aqui tudo é em segundos, tá? Todos eles trabalham juntos em milissegundos, muito rapidamente, mas só para a gente entender que todo esse sistema está uma coisa conectada com a outra, e se um deles não funciona, a gente já começa a ter um tipo de doença X ou Y. Um desses aqui não funcionando bem, já nosso sistema entra em caos, né? Então, a amígdala, ela decodifica as emoções e determina possíveis ameaças. Então, ela faz comparações, né? E armazena as memórias de medo. Uma vez acionada, a amígdala lança um primeiro alarme corporal, que é, por exemplo, ficar paralisada, ou começar a suar frio, ou começar a tremer sem ter controle, né? Eu posso ter uma crise e começar a tremer só porque eu vi uma pessoa com capuz. E eu não sabia nem por quê, né? Eu não sabia nem por quê, não ter controle sobre essa resposta. E aí, essa posição, essa resposta, ela é em forma de um tipo de tensão. Podem ser várias manifestações. Suor, coração acelerado, né? A perna mole, bamba. Então, várias respostas muito rápidas. Ou paralisar a ponto de não conseguir mais falar, né? Então, a reação relacionada à amígdala é muito forte. Olha, a amígdala, então, na número 4, ela está aqui bem pertinho do hipocampo, ó. E ela tem comunicação com o hipocampo. Então, olha, de novo, vamos lá. O tálamo, aqui em cima, ele recebe as informações do ouvido, da boca e da pele. Depois, o córtex sensorial interpreta, faz a leitura, vê que tipo de coisa, de informação está vindo ali. O hipocampo guarda no arquivo, a amígdala vai fazer a decodificação para saber em que arquivo que esse lugar, que essa experiência vai ter que ser guardada, né? Então, enquanto um vai trazendo o material, o outro identifica em que pasta que vai entrar. Olha que rápido, né? E que simples quando a gente vê que é assim que funciona. Então, está tudo organizado dentro do nosso cérebro. O hipotálamo, que vem em seguida, após ele ser avaliado, o perigo, ele aciona o alarme pela amígdala. Caso o sinal continue sendo disparado, são avaliadas diversas estruturas cerebrais próximas da amígdala envolvidas com o circuito do medo. Então, é aí a hora em que o cérebro começa a identificar se pode ser um medinho ou se tem que ser um pânico, né? Se pode ser, tipo, algo suave, algo leve que você consegue resolver saindo do lugar, ou se você tem que começar a gritar e correr imediatamente porque tem risco de morte.
Então, já é uma outra resposta diferente. O hipotálamo, ele é o 5, ó, e ele está relacionado, de novo, ele entra em contato com quem recebe as informações, né? Ele está dentro desse circuito. Então, a gente já sabe que vai fazer um círculo, essa informação vai fazer um círculo dentro do nosso cérebro e é tudo muito, muito rápido. Aqui, mais um pouco, o que acontece? Aí, só mais uma imagem, né, para trazer mais da mesma informação. Contamos com um mecanismo bem complexo, como é todo o nosso corpo, para sentir o medo. E aqui daí vem de novo as mesmas áreas que são, só tem a ínsula que é a mais. Córtex pré-frontal que regula as emoções e é especialmente vulnerável ao estresse. Isso precisa ser comentado. Então, o estresse aciona o mecanismo que faz com que nós sintamos medo. Então, eu sinto medo de sair do lugar porque eu não estou conseguindo lidar com a pressão de trabalhar aquele movimento. É demais para mim, é rápido demais, é intenso demais, aí aciona o medo. Então, se o córtex pré-frontal aciona o medo, né? Aciona essa área porque ele é sensível a um movimento muito dinâmico da nossa rotina, aqui nós já entendemos o quanto é importante compreender que lidar com as nossas emoções e lidar com a nossa vida diária, com as escolhas que nós fazemos, quanta importância tem. Porque se eu estou estressada em função de que eu fiz uma escolha e agora tenho que arcar com as consequências dela, e eu me sinto estressada porque eu não queria estar ali, isso vai desencadeando todo um sistema de comunicação neural dentro do meu diário de experiências e, com o passar do tempo, vai somatizar, sim, com certeza. O hipotálamo, ele secreta a adrenalina, que por sua vez, a adrenalina, né, é o que faz a gente correr, sair do lugar, se mexer, se movimentar. O coração faz o coração bater mais depressa e sairmos correndo. A amígdala, ela é responsável por identificar ameaças no ambiente e envia informações ao hipotálamo, como a gente já viu antes. Então, ela vai dando os recados, que é para a gente poder saber o que fazer. A ínsula, que ela foi colocada ali antes com outro nome, né? É a amígdala. Isso, não, a amígdala já está ali. Deixa eu ver. Como que a ínsula está aqui nomeada? É o 5. Acho que é hipotálamo. Hipotálamo. Regula as emoções viscerais e é de onde pode vir aquela sensação de friozinho na barriga. O hipocampo, ele registra a memória do perigo. Então, ele vai guardar essa memória, ele vai arquivar isto para que a gente possa, no futuro, entender e se proteger para aprender algo com essa experiência, para não ter que repetir. Então, aqui já repetindo, né, os níveis de intensidade do medo vão desde uma prudência e concentração, que é desconfiar de uma cena, desconfiar de uma pessoa, desconfiar de uma solução que você coloca ou de uma decisão que você toma, até o alarme e a angústia, que vem da ansiedade, né? Ao pânico e o terror, que já são um extremo absurdo daí. Então, dentro desse processo, aqui vem a importância de nós entendermos isso, que se nós mudamos a nossa cabeça, se nós mudamos a nossa maneira de olhar, se nós mudamos a nossa maneira de responder dentro da nossa realidade, aí entra a importância fundamental de nós conhecermos uma técnica como o Reiki, onde você aprende a importância essencial da meditação, por exemplo. Aqui, mais eu diria, não precisamos nem ir até a meditação ainda. Podemos falar aqui sobre a respiração, sobre o sentir com mais calma,
sobre o se permitir dar tempo entre as experiências, sobre olhar o seu ritmo interno. Então, olha, eu trouxe essa imagem aqui para mostrar o que acontece com o cérebro no momento em que você medita. E aqui não precisa ser uma meditação profissional, né? É aquela meditação gostosa onde você senta para tomar um sol, onde você senta para agradecer pelo dia, onde você senta para ouvir uma música gostosa, ai, coisa boa, ou quando você caminha ouvindo uma música gostosa. Então já é uma meditação em movimento também. A meditação ela não precisa ser só você sentar no lugar em posição de lótus, né? Você não precisa ter essa única opção como alternativa. Podemos trabalhar com outras também. Então, o córtex pré-frontal, olha como ele fica no momento da meditação. A área responsável por planejamento e tomada de decisões, que é desligada durante a meditação. Essa área que faz com que a gente saia do lugar, se organize, crie várias estratégias para várias coisas, que é tão importante lá no medo, né? Lá ela vai te fazer sair em movimento, aqui ela para. Ela simplesmente é desligada durante a meditação. Aqui você consegue chegar num ponto em que isso silencia completamente. O tálamo, que lá é tão importante, trazendo as informações, aqui cria o fluxo de informações sensoriais para que o córtex e de volta às outras partes do corpo, a prática meditativa reduz esse fluxo. Então, aquele movimento rápido, impulsionando, mandando mensagens, faça isso, saia para cá, vá para lá, não, isso não, ah, sim, isso sim. Esse movimento muito rápido, a mente acelerada, né? O fluxo constante de sugestões aqui praticamente para também. Então, quando você para por algum tempo para ouvir uma música, para respirar, para olhar para o sol, olhar na direção do que está sendo iluminado por ele, ficar ali em silêncio um tempo, contemplando a natureza, contemplando uma flor. Meditar contemplando algo é algo maravilhoso. Você pode ficar por 20 minutos olhando uma flor e você vai estar meditando. Por quê? Porque você está concentrado em um ponto específico, se conectando a algo puro e simples, e vai estar diminuindo toda essa atividade para poder se concentrar em algo que não vai dialogar com você, que não vai não necessariamente te tirar da sua intenção, né? Não vai distrair você. O lobo parietal, que é envolvido na orientação espacial e temporal, que sem ele a gente não saberia se está indo, se está vindo, se é hoje, se é amanhã, se é ontem, que dia é hoje, né? Então a gente precisa, a orientação espacial e temporal, ela é necessária para que eu possa me localizar. Será que eu já fiz? Será que eu já, né, não fiz as coisas? Eu me organizo no meu roteiro diário com essa orientação. Processo as informações dos órgãos de sentido, visão, audição, tato, paladar, olfato. Sua atividade diminui quando a pessoa medita. Também diminui. Olha que interessante. A sensação que a gente tem olhando para a imagem é que tudo ali está em paz, né? Essa imagem, ela tem em si já uma conotação de nos proporcionar a sensação de paz. A formação reticular, a sua principal função é ativar o córtex, quando recebe estímulos acionando o sistema de alerta do cérebro. A meditação reverte esse estado. Então, a mensagem que vem do corpo, através da formação reticular, vem vindo estímulos, né, de comunicação entre os sistemas, já avisando que eu tenho que tomar decisões, já cobrando atitudes,
já cobrando respostas, durante a meditação, esse movimento baixa, baixa, e eu entro num estado de permissão. A permissão é: eu me permito receber, eu me permito ouvir, sentir, eu me permito silenciar, eu me permito receber. Nesse instante, eu não tenho nenhuma intenção maior a não ser um estado de presença. E se eu solto qualquer expectativa, eu consigo chegar nesse lugar de paz. Eu consigo chegar nesse lugar de silêncio. E essa é a nossa reflexão para hoje. Quanto eu tenho me permitido, e várias pessoas que chegam para atendimento, essa queixa, essa fala é uma fala recorrente. Eu não consigo meditar. Eu não consigo parar. A minha mente está sempre em movimento, a minha mente está sempre me trazendo alguma sugestão. Eu sento para meditar, daqui a pouquinho eu já estou lá vendendo, eu já estou lá ligando para alguém, eu já estou lá falando com o pai de um aluno, eu já estou lá mandando um recado para a mãe, para o pai, para o filho. É natural. Quanto tempo nós passamos nesse movimento constante? Imagine, uma pessoa que nunca praticou nenhum exercício, ela quer correr uma maratona de um dia para o outro? É impossível, ela vai cair desmaiada. Ela cai desmaiada. Simplesmente assim. Então, o que é necessário? Que eu entenda o meu sistema primeiro. Ponto 1. Segundo, que eu comece devagar. Não existe isso de você começar com 1 hora de meditação diária. Não. 5 minutos na primeira semana. Se você gostou e foi bom, passe para 10 na segunda semana. Se você achar que 10 é muito, volta para 5. E assim vai. Até que chega um ponto em que você consegue fazer meia hora. 1 hora é depois de muito tempo. Muito tempo. E entendimento, né, do que esse processo pode me trazer para que não fique uma coisa vazia e sem sentido para você. Aqui eu trago um exercício hoje, então, para a gente encerrar o nosso momento. Não sei que horas nós estamos aqui. Tá, mas está bem no... Os mentores, eles dão os toques, né? Vamos acompanhando de uma maneira tão simples e tão leve que nós vamos chegando no lugar de fechamento. Liste 10 pontos que você tem fugido e, em uma palavra, escreva o que você fará para encarar essa situação. Então, são 2 colunas. 10 pontos que você tem fugido e, do lado, uma palavra do que você fará para encarar essa situação. Apenas para te trazer consciência, clareza. E no próximo encontro, no nosso próximo episódio, nós vamos, então, conversar sobre esse exercício, sobre essa resposta e iniciar com ele, iniciar mais uma vez com o exercício, que é para nós fazermos o link, né, de costura do nosso momento de hoje. Então, amada, gratidão pela companhia. Obrigada, Ângela. Espero que tenha sido contribuição, né, que tenha Ah, trazido mas sempre é, né? alguma clareza, né? Ajuda você focar mais, né? Dar força para a semana, que tem uma semana inteira aí, dar força para um dia por vez, um passo de cada vez.
é necessário ter esse equilíbrio, né, essa força. Com certeza. Quero te convidar para a gente fazer no final, uma oração, né? Para que a gente possa terminar o nosso sábado com uma alta frequência, com uma vibração elevada, né? Que a gente possa entrar nesse lugar meditativo em alguns minutos e registrar essa frequência dentro do nosso arquivo de coisas maravilhosas, porque realmente, né? É um momento de meditação e mesmo que rápido, ele sempre é muito bem-vindo. Então vamos respirar, vamos entrar no nosso espaço interno por um momento, respirando bem fundo, bem fundo. Aquela inspiração que vem do alto, como se você estivesse puxando a luz para o teu interno, como se você estivesse atualizando já na respiração o teu estado, a tua, o teu olhar, a tua maneira de olhar para esse agora. E vamos convidar o nosso mestre amado, nosso mestre Jesus, para que ele esteja conosco, nos orientando, nos intuindo. A mestra Maria, unificando o nosso ser. E os dois unidos, trazendo-nos a experiência do sagrado feminino e do sagrado masculino, do sagrado masculino e do sagrado feminino, que assim se materialize aqui, agora, a energia do Espírito unificado, que possamos receber a sagrada chama do Divino Eu unificado, manifesto através da união dos Mestres Jesus e Maria, como exemplo para nós, a união, o selamento, o registro interno do código luz, ancorando a paz, a sensação de confiança, ancorando e registrando em todas as células do nosso corpo agora a respiração calma, a mente serena, o coração leve, a energia do amor ao redor e através de nós. Nossos amados mestres, com esse exemplo maravilhoso, trazendo para cada um e para todos nós o código unificado do divino sagrado, do humano divino, em nosso coração agora. Que possamos nos colocar abertos a receber. Que
Que todas as nossas células possam ser envolvidas por esse banho de luz. Que todos os nossos corpos possam ser tocados e energizados agora. Cada memória e registro possa ser atualizado aqui, nesse instante. Registrando o código de paz, ativando a energia do amor e selando nosso campo energético com força, proteção e poder. Que assim se materialize e que assim seja. Assim seja. Círculo dourado de proteção e poder ativar. Círculo dourado de proteção e poder ativar. Círculo dourado de proteção e poder ativar. Que essa mesma energia que foi canalizada aqui agora possa transbordar através do nosso coração e irradiar a todos aqueles que o nosso coração toca, multiplicar-se em toda a nossa rede neural, sensorial, em todos os nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Que a vida, nesse instante, possa ser atualizada que a água do copo possa ser magnetizada e a água da família renovada com energias salutares. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão, Mestra Maria. Pelas bênçãos, pela proteção e pelo amor a cada agora. E quando sentir que estás pronta, vamos agradecer aos nossos mentores pelas bênçãos recebidas e vamos retornar. Beber a nossa água com calma. Enviando para as nossas células internamente no corpo físico toda essa energia que foi canalizada hoje. Muito bem. Gratidão pela companhia, amada. Obrigada, Ângela. Uma delícia. Uma delícia mesmo, né? Ah, eu adoro campo, meditar. que campo maravilhoso foi esse. Foi um Muito presente obrigada. lindo para nós. Beijo. Boa noite. Uma boa semana. Uma Beijo. boa semana para Tchau. você também. Tchau. Tchau.